Hoje estamos de volta com o mangá do Homem Assalariado que foi para outro mundo. Calma lá, meu parceiro, pra quem caiu nesse vídeo de paraquedas, recomendo que veja o primeiro vídeo do Homem Assalariado. E bora começar o mangá do Homem Assalariado. Já começamos vendo que já estavam de frente para um castelo enorme, tanto Prota quanto Mander. O Prota, ao ver isso, pensa que negociar com grandes empresas é sempre uma tarefa difícil, e que suas exigências podem não ser razoáveis, e que eles também têm um nível muito alto, e que como resultado impossibilita o progresso das negociações, e com isso trará alguns desafios muito difíceis. Aí já chega dois ogros, bloqueando a passagem. O Prota viu isso e pensa consigo mesmo, que nunca pensou que em outro mundo enfrentaria os mesmos problemas. O Rei Demônio então explica que de fato o exército do Rei Demônio deve juntar forças e cooperar com as nações que se encontram. E o Rei Demônio diz que é por isso que entre eles está uma nação com influência muito particular, a tribo dos ogros. Então o Rei Demônio diz que tem sido difícil as negociações devido à grande escala do plano. E o Rei Demônio diz também que não tinha a pessoa certa, e que se o exército do Rei Demônio se aproximar da tribo dos ogros e conseguir sua força militar que forneça apoio como aliados, isso seria bom. Mas se caso eles se tornem inimigos, isso seria péssimo. Aí o Rei Demônio olha pro Prota e o Prota percebe isso. Então o Rei Demônio já fala com o Prota, falando que vendo como ele terminou as negociações com os Minotauros, isso dava muita confiança para o Rei Demônio. E o Rei Demônio diz que caso seja com o Prota, diz que tem muita certeza que terá sucesso. E com isso então o Rei Demônio decide que o Prota seria o negociador diante da grande tribo dos ogros, e que confia a tarefa ao Prota, e o Prota tá todo feliz ali. Aí voltamos para o momento atual, com o Prota chorando ali, e pensa consigo mesmo que está em uma situação crítica, e se pergunta se há um terrível desejo de matar. O Mander então dá um passo à frente, enquanto mete uma aura ameaçadora e fala que era o Mander e Utemura, do exército do Rei Demônio, e que queria falar com o Patriarca. O Zou já treme de base, enquanto deixa os dois entrar. Enquanto os dois estavam andando, o Prota olha ao redor. E o Mander já fala com o Prota, dizendo se ele não entendia que a tribo do Zou é um pouco peculiar. E que a tribo dos ogros tem um vasto território, e que então seus soldados ogros devem ser habilidosos o suficiente para rivalizar com o exército do Rei Demônio. E o Prota pensa consigo mesmo que entendeu, e que em outras palavras essas negociações seriam entre duas grandes empresas rivais. O Mander diz que o problema então seria o seu líder, e os dois já entraram, enquanto o Mander dizia que o ogro é um inimigo formidável. Aí já aparece o ogro líder ali, e o bicho só dá uma olhadinha para eles. O Mander então já começa a explicar que o exército do Rei Demônio tem um assunto muito importante para falar com ele. O ogro então diz: cala a boca, você não vai falar, não vai agir, não vai andar e nem nada do tipo. E o ogro diz que ela não fará nada sem ele mandar. O Mander então fica surpreso um pouco, então diz que entendeu. O Prota fica ali nervoso, enquanto pensa que o Mander, que tem um temperamento explosivo, está se segurando. Enquanto o Prota se pergunta quanto poder essa pessoa tem. O ogro então diz que sabia sobre o objetivo deles. E o ogro mete um sorriso grande, enquanto diz que é sobre eles quererem fazer parte dos seus generais. O Mander fica sério, enquanto o Prota fica nervoso. Aí o ogro então fala que abriria uma exceção, e iria reconhecê-los como tal. E o ogro então diz que existia uma condição, e que a condição era a cabeça do Rei Demônio. O Mander então já fica pistola, enquanto diz o que ele falou. E o ogro então fala que é uma condição razoável, não é? E pergunta se eles farão ou não, e pede para responder agora mesmo. Enquanto o Mander, meu filho, já tava andando para mandar o ogro de arrasta para cima. E o Prota então responde que levaria isso em consideração, e que por enquanto eles voltariam ao exército do Rei Demônio, e agradece com o ogro por tirar um tempo na agenda dele por hoje. Aí o Prota pede licença, avisando que estavam saindo. Os dois então saem indo embora, e o ogro tá ali com cara neutra. E o Mander já sai falando mal do ogro enquanto estavam lá fora. E o Prota diz para ela se acalmar, e que se continuar assim estará fazendo apenas o que ele quer. O Prota então fala que o objetivo dele era irritar ela, para que as negociações dessem errado. O Mander então para o Prota enquanto pergunta o que ele disse. O Prota então fala que o líder dos ogros não tem intenção de negociar, e que só quer evitar que os ogros entrem em uma disputa desnecessária. Aí o Prota então começa a explicar que se o negociador tiver de cabeça cheia, poderia levar a uma disputa onde o negociador iria sair como culpado, e que isso poderia ser usado como desculpa para reclamações. O Mander então pergunta como ele está tão calmo mesmo nessa situação, e por que não está irritado, e diz que insultar o Rei Demônio
demônio. O Prota então responde que isso é desagradável e diz que se mostrasse sua raiva neste lugar, teria sido algo desfavorável para o rei demônio, que era por isso que teve que aguentar o suficiente. O Mulder então pede desculpas e diz que se ela não estivesse ao seu lado já teria sido espancado. Aí o Mulder então pergunta o que iriam fazer, e que caso não fizessem algo logo a situação atual não mudaria, e que não gostaria que isso durasse por muito tempo. E alguém ao fundo fala com eles dois. Aí então aparece ela, que é uma ogra. Prota então pergunta quem é ela, e ela então pede desculpas e se apresenta como filha do ogro líder. Pode chamar ela de Lulu, mas eu vou chamar ela de Lulu pra ficar mais fácil. E calma aí, não é essa Lulu aqui não, tá? E Lulu pergunta se eles seriam representantes do exército do rei demônio. O Mulder então, já não gostando disso, fala: então você é a filha desse tirano? Será que é um ataque surpresa? O Prota então pergunta o que queria com eles. Lulu então diz que é sobre seu pai, que queria ver ele fora do trono. Prota então fala: retirar do trono? Lulu então diz que a tribo dela tem uma grande influência sobre as tribos próximas, e que no momento a situação financeira da tribo está na pobreza, a tal ponto que até tem dificuldade de alimentar sua própria tribo. O Prota então diz que era como suspeitava. O Mulder então olha surpreso e fala: oxe, tu sabia até disso? Aí o Prota então diz que viu os equipamentos dos soldados, que estavam muito danificados, e que a mansão era sombria e sem vida, e fala que isso é o modelo top-down, a linha de comando é simplificada, e tudo corre mais rápido, visto que tudo começa a desmoronar, e que tentar consertar simplesmente não funcionará, e pergunta a Lulu se não foi isso que aconteceu aqui. Lulu então confirma isso, enquanto diz que para restaurar a tribo do colapso, se não juntasse ao exército do rei demônio, mas que o líder não dá ouvidos a isso. Lulu então pega algo enquanto diz que é por isso que o líder, ou na verdade seu pai, está doente. O Prota já percebe isso, enquanto Lulu fala que sua postura é uma mentira, e que seu pai também não tem mais a mesma força que tinha na sua época dourada, e que mesmo se inesperadamente seu pai deixasse a tribo, o caos reinaria na tribo. E Lulu então diz que antes que isso aconteça, tem que fazer algo sobre isso. Prota então fala que entende como ela está se sentindo, no entanto, aí diz que ela é uma idiota e explica que uma pessoa de uma organização não pode andar por aí divulgando problemas internos tão facilmente, e que além disso é inaceitável falar sobre o estudo de saúde da pessoa no topo. E o Prota diz que o silêncio é uma virtude, e como filha do líder ela deveria ser um pouco mais cuidadosa. Lulu fica feliz ali, enquanto Prota fala que o principal erro aqui era que ela é muito gentil. Aí o Mulder tá ali com ciúmes, enquanto fala: se tu tá dizendo, né? Aí o Prota olha pra ela e diz seu nome. Lulu então diz que quando olha para as pessoas, diz que sabe em quem pode confiar. E Lulu explica que então foi por isso que se atreveu a falar com Prota. E ela chega mais perto, enquanto fala, com a voz falhando um pouco: Prota, por favor, você... Aí ela pega na irmã do Prota enquanto Lulu diz se o Prota se casaria com ela, para se tornar o rei da tribo dela. Tanto o Prota quanto o Mulder ficam sem entender nada, e o Prota só grita: é o quê? Enquanto isso o Mulder tá lá atrás: não vai roubar não. Lulu então diz que para salvar sua tribo precisava de uma nova forma de pensar, e pergunta ao Prota se gostaria de ser o novo líder. O Prota pensa o porquê disso está acontecendo com ele. Aí o Prota pede um momento, enquanto diz que isso é muito repentino, e ela fala que a lógica seria com que se eles pretendessem substituir quem governa, devesse escolher alguém da própria tribo. Lulu então responde que todos da tribo cresceram acostumados com a personalidade do seu pai, e que quando a ditadura do seu pai acabar, aí então a tribo poderá mudar. Prota então diz que entendia isso, bem que ela está insatisfeita com o antigo governo e que quer mudar em um novo sistema. Aí o Prota diz, porém, e o Prota fica com o olhar sério enquanto diz que o que ela está tentando fazer não é uma evolução, e sim uma loucura. Lulu então pergunta o que é que foi que ele disse. Prota então diz que é verdade, que uma vez que eliminar o tirano no poder, vai parecer que todos os problemas foram resolvidos. E o Prota fala, porém se organizar não é tão simples, já que muitas histórias sobre os caras que eram vistos como vilões, quando na verdade era o núcleo de tudo. Aí o Prota diz que pessoas encurraladas são fáceis de se prever, e que eles iriam optar por medidas extremas, e tudo que os aguarda é a sua própria perdição. Lulu então pergunta o Prota o que deveria fazer, e diz que se ninguém está consciente do perigo, e de que seu pai nunca negociará. O Prota então diz que existia meios de fazer o patriarca negociar. Lulu então fica surpresa e fala se seria sério isso. Aí o Prota responde que sim, e que para isso funcionar ela precisa ter determinação. Aí Lulu
Lulu fala, minha determinação? O Prota diz que ela não pode ser apenas uma espectadora. Pergunta se ela tem determinação para se envolver. Lulu então pede para dizer o método. Aí depois de uma semana, já tendo passado, o Prota volta de novo para a tribo dos ogros. Pergunta ao líder se ele está aqui. E pergunta por que ele ter chamado eles tão repentinamente, tanto o Mander quanto o Prota. E o líder então grita dizendo para ele não se fazer de idiota. Pergunta por que todas as tribos se juntarem ao exército do Rei Demônio. O Prota então só dá um sorrisinho ali. Você cai na minha bardilha. Bem que ele não disse isso. Mas voltando para a história, vemos um momento onde Lulu diz que sem ser a tribo dos ogros, ela iria convidar as outras tribos para o exército do Rei Demônio. Prota então confirma isso e diz que ouviu que além da tribo dos ogros, muitas outras raças também estão na pobreza. Lulu então diz que de fato tinha ouvido que as outras tribos ao redor têm tido dificuldade com comida há muito tempo atrás. E que quando tinham reservas para dividir, a tribo dos ogros já ajudava com isso. Lulu então diz que mais agora é muito difícil para os ogros e por causa disso o poder de influência que os ogros tinham foi enfraquecido. O Prota então explica que primeiro iria seguir em assimilar com as tribos ao redor que cercaram a tribo dos ogros. O Mander então pensa consigo mesmo que lembra do que o Prota planejou, mas que nunca esperaria que o líder ogro iria chamar eles. Aí aparece o esquema do Prota, que eu vou dar uma resumida aqui para vocês, ou tentar no máximo, que diz que é a estratégia usada para o contrato com a grande companhia e que se caso a pessoa for ingênua achando que vai conseguir de primeiro fazer o negócio com a companhia, vai levar uma pancada. E que primeiro a pessoa tem que negociar primeiro com as empresas pequenas e grandes ao redor, oferecendo créditos para comprarem seu produto e fazendo isso a grande empresa que tem um ego enorme, ao ver que as empresas estão com novos produtos, eles não vão deixar de parecer alguém que só tem produto velho e que com isso irão relutantemente comprar os novos produtos. Aí voltando para o momento atual agora, o Prota diz que eles têm vivido na pobreza e que se juntando ao exército do Rei Demônio, eles então teriam uma vida garantida e tranquila. O líder ogro então grita dizendo que não tinha sido informado sobre isso e avisa que essa terra é dominada pela tribo dos ogros e fala que nunca deixaria isso acontecer. O Prota então pensa consigo mesmo que está tudo indo muito bem, e que quando você forçar que as negociações sejam sobre emoções e não argumentos, aquele que for levado pelo pessoal será o perdedor. O Prota então, todo educado, pede desculpas por interromper e diz que essas negociações não foram ideia dele, mas sim da tribo dos ogros. E o ogro líder então diz para parar de ser ridículo enquanto fala que não tinha perdido por aquilo. O Prota então pede para a pessoa entrar e aparece Lulu ali, enquanto o ogro líder não acredita que foi ela. O Prota então explica que Lulu foi a peça-chave na discussão com os chefes das redondezas, no acordo de uma junção, e que ao fazer eles verem que Lulu é filha do líder, as negociações progrediram sem problemas. Aí o Prota então só de fundo pensa que o líder deve adorar sua filha, e que não vai saber como se comportar, e que com isso não vai conseguir ficar bravo com sua filha, e que com isso a segunda fase da missão também vai ser completa. O líder então soa frio, enquanto Lulu fala com seu pai, dizendo que se juntaram ao exército do Rei Demônio, então poderia ter a ajuda deles. O líder ogro então diz para não falar bobagens, e que não permitiria isso. Lulu então grita dizendo que os tempos mudaram, e continua dizendo que o líder ogro, chamado Ogro Invencível, não estranha isso, como agora ele sofre com os males da idade avançada, e era hora de se juntar com as tribos ao redor. O líder ogro então fica sem palavras, enquanto o Prota já chega perto dizendo, que tal uma aliança aí? E que em vez de uma junção pergunta o que achava de uma aliança, onde os dois cooperam igualmente. O ogro líder ali fica em silêncio, e o Prota pensa que para não matar o rato encurralado, a todo custo deve-se criar um caminho para ele escapar, e se assegurar que o rato escapará com sucesso pelo caminho que a pessoa preparou. O ogro líder então diz que iria considerar e que analisaria bem, e que depois disso daria sua resposta, então teria que esperar por um tempo. Tanto Lulu quanto o Prota ficam felizes, enquanto o Prota diz como desejar e agradece ao ogro. Enquanto todos saem, o ogro fica ali em silêncio, enquanto pensa consigo mesmo que sua filha por si mesmo decidiu negociar, e pensa que os tempos mudaram. Aí depois de um tempo, vemos o Mander entrando na sala do Prota enquanto avisa de uma mensagem do líder ogro, que chegou. E ela fica surpresa, perguntando o que é tudo isso. Aí o Prota responde que isso é uma atribuição do Rei Demônio, e que desde que tinha se tornado um dos 4 reis celestiais, deve pessoalmente escolher quem será um de seus subordinados. O Prota então diz que não sabe dizer quem é bom e quem não é, e fala que, sendo honesto, o Prota não sabia que entre os demi-humanos ou seres mágicos não sabia escolher qual é o superior. O Mander então responde que nessas horas deve-se usar a sua intuição, e diz que o Prota mesmo decide quem vai pensar quem vai ser melhor. O
Prota diz que mesmo dizendo isso não dá. Aí o Prota olha para o Mander, enquanto o Mander não entende e pergunta o que foi. O Prota fala então que não era nada e pensou que talvez gostaria que o Mander fosse a parceira dele. A bichinha, meu filho, não aguenta e já acorda. E já começa a gaguejar dizendo para não dizer bobagem. Enquanto fala, você disse parceira? Nós não saímos o bastante ainda, e que é muito cedo. E o Prota então diz que ela foi a primeira parceira que ele teve, enquanto diz que trabalhar com alguém que conhece já seria um alívio. O Mander então diz que desde que ele dignificou ao expressar suas razões, ela mesmo diz que ficaria feliz em aceitar ser seu parceiro. Ao mesmo tempo, o Prota ouviu algumas batidas na porta enquanto foi atender, e abriu a porta e pergunta quem seria. Lulu então aparece, enquanto diz que não viu o Prota há um tempo. O Prota então chama ela de senhorita Lulu, enquanto pergunta o que ela está fazendo aqui. Lulu então pede para chamar de Lulu, enquanto responde que está aqui por causa da aliança com o exército do Rei Demônio, e que foi enviado como trabalhadora temporária da tribo dos Ogros. E o Prota então diz que tinha visto que a cláusula foi incorporada no tratado e pergunta se é sobre a troca de pessoal. Aí o Mander, meu filho, tá ali de fundo com ciúmes. E pra piorar ainda mais, Lulu pega nas mãos do Prota, enquanto o Mander tá ficando ali mais braba. Eita! Lulu então diz que era muito grato pelo Prota ter intervido nesse assunto e que graças a ele, a tribo dos Ogros pode melhorar. E o Prota então diz que não precisa agradecer, que só estava fazendo seu trabalho. Aí o Mander tá ali de fundo, vocês estão vendo aí, né, rapaziada? Lulu então diz que não mesmo, que o Prota é o benfeitor e que faria de tudo que puder no poder dela, e falar pra não hesitar em pedir qualquer coisa. Prota então fica sério enquanto pensa mesmo, qualquer coisa é... O Mander então ao fundo diz que ele não começou a limpar seu quarto enquanto fica brava. Lulu então diz para deixar com eles esse tipo de trabalho doméstico e que é uma das coisas que foram ensinadas, então que era muito boa nisso. Enquanto Prota diz o seu nome e Lulu fala, ah sim, o quê? O Prota pergunta por que de ter confiado nele, e que para alguém que ela não conhece, e perguntou também que tipo de julgamento ela usou. Lulu então responde que foi só sua intuição. O Prota ouve isso quando pergunta se estaria tudo bem para ela ser uma de suas subordinadas, sob sua supervisão. Lulu então diz se isso é sério, e diz que aceita ser. E mano, na moral, só agora eu notei o quão alta ela é, velho. E o Prota então diz que será um prazer ter ela. Lulu então diz que isso seria ótimo. O Prota então fala com o Mander, dizendo que seria um prazer ela trabalhar com ele de novo. O Mander, meu filho, não querendo saber mais disso, cai fora enquanto diz que é seu rival e que mesmo sendo um rei celestial não sente vontade de ser próxima de alguém como o Prota. E o Prota gelou nesse momento quando pergunta por quê. Aí o cenário muda para Lulu avisando que completou todas as negociações sem problemas. O Prota parabeniza. Aí temos uma explicação do Prota que tinha deixado o Lulu com as negociações, que como resultado teve um avanço rápido com ela sendo uma futura líder e que ela entende de diplomacia e que graças a isso pode se ocupar com assuntos que precisa, mas que nesse momento estava com um grande problema. Aí de repente chega um Mander avisando que trouxe seu almoço enquanto o Prota pensa consigo mesmo sobre os seus problemas de comida. Com isso também o Prota pensa consigo mesmo que com as assimilações o território se expandiu, o que também resultou no aumento da população. O próximo problema vai ser em relação à comida. As pessoas desse mundo possuem um físico grande, portanto a quantidade de comida que eles comem também é grande. O Mander então pergunta se ele não iria comer, e o Prota agradece pela refeição e dá uma mordida. Aí o Prota pensa consigo mesmo que a comida básica do exército do Rei Demônio vem de um campo nos subúrbios e que é tipo de grão chamado guin. E o Prota pergunta se esse mingau de guin não estaria meio duro. O Mander então responde que não usou quase nada de água e que só usou bastante para molhar. O Prota tá ali desconfortável e pensa consigo mesmo que mesmo se imaginar que está na Idade Média e imaginar as carnes e o vinho, e que quando os temperos não eram importados, parece que o básico da dieta era um mingau como esse, feito de trigo e aveia. Mas mesmo que o Prota fosse um idiota vivendo na pobreza, ainda gostaria de comer algo calorífico. Aí o Prota suspira enquanto diz que gostaria de comer carne. O Mander ouviu isso e pensa, carne? Aí a cena já muda para a floresta, enquanto o Mander diz que vão caçar. O Prota chocado pergunta se vão ter que conseguir carne por conta própria. O Mander então diz que tem tido relatos de danos causados por uma besta demoníaca perto da fronteira, e que há um pedido de extermínio, e que um pedido de extermínio foi feito ao exército, e que essa era a chance deles. O Prota pensa consigo mesmo, besta demoníaca? O Mander então fala que aparentemente ele já devorou 5 orcs aqui. O Prota chocado pergunta se isso não é algo muito sério. O Mander então responde que o fraco sempre será comido, e que essa é a lei da natureza,
e diz que era para os orcs lidarem com isso, mas que estão ajudando porque a besta demoníaca é bem poderosa. E o Proto pensa consigo mesmo que a falta de comida é devido aos danos causados pela besta demoníaca e que surpreendentemente esse mundo tem muitos problemas. O Mando então diz que parece que os orcs foram atacados quando começaram a coletar cogumelos nesse lugar. Proto então diz que só se alimentar de mingau não é o bastante. Então, apesar do risco, eles vieram aqui coletar comida. E o Mando então acha um cogumelo, enquanto o Proto pergunta se isso seria comestível e se não seria do tipo venenoso. O Mando então responde que essa área é um lugar só de cogumelos comestíveis e era uma comida valiosa dos orcs. Quando o Mando vai falar novamente, já aparece a besta demoníaca, enquanto o Proto tá chocado. E o Mando diz que desde que esse cara apareceu, essa área se tornou perigosa. O Mando então fala que isso é um barulho de ameaça e pede para o Utemura recuar, devagar e diz que irá abatê-lo. E o Mando já salta alto, enquanto já chuta o bicho. Enquanto o bicho parece que não aguentou. O Prota viu isso e pensa que o javali só pode se mover em duas direções, mas que seu entendimento sobre ver acima dele é limitado. Então ele atacou sua cabeça e diz que está acostumado a lutar. O bicho então põe seus chifres no chão e ataca com as pedras. O Prota fica surpreso quando viu o Mando desviar e logo à sua frente aparece o bicho pronto para comer ela. Mas ela desvia enquanto dá um soco nas suas costelas. E o Prota pensa que ela não é capaz de derrotá-lo. O Prota viu isso enquanto pensa que isso é uma catástrofe. Uma investida de uma besta de 3 metros em alta velocidade e que morde o que estiver ao redor. E que o Mando está desviando também é um monstro, mas que ela ainda não é capaz de dar um golpe fatal. Se fosse só para repelir e que o objetivo é acabar com ele, então ela deveria matá-lo. Temos uma explicação onde inimigos selvagens têm membros que podem matar seus inimigos, como chifres duros, garras afiadas e presas poderosas. E tudo isso são membros dos seus corpos, que são especializados em retalhar pele e carne, e que ao fazer isso pode mandar o seu inimigo de Vasco, mas com corpos humanos são diferentes. Eles não têm chifres e nem presas, e nem garras afiadas, e pode ser dito que as habilidades humanas em matar são inferiores ao de um animal, e que são bem fracos na verdade, que por conta disso usam outros meios, como espadas, lanças, arco e flechas, pistola e bombas, desde que os humanos não tenham o que é necessário para matar. Eles procuram ferramentas para isso, então para um frágil humano lutar com a intenção de matar, ele tem que usar métodos diferentes. O Proto então pensa que o Mando ela é igual aos humanos, e o Proto se pergunta por que ela não trouxe nenhuma arma. E pensa que ela não vai conseguir matar o bicho de mãos nuas. Se pergunta se ela deveria saber disso. O Mando falou como tinha pensado e diz que não vai poder matá-lo se continuar fazendo dessa forma. E fala que vai levar isso um pouco a sério. Vemos então ela brilhando de repente e o Proto se pergunta o que está acontecendo. Ela levanta o braço enquanto seu braço se transforma e o Mando diz que se vai ver agora se vai ser diferente e fala que não gosta de usar esse tipo de magia e que leva muito tempo para voltar ao normal e diz que o bicho não lhe deixou opções. O Mando então fala para pelo menos o bicho atacar ela com toda a força. O bicho então fica bravo e parte para cima rosnando. O Mando então agarra e pergunta o que era isso. E agarra e fala para si mesmo que se cortar através da barriga pode acabar fazendo com que seus intestinos não sejam comestíveis. E então o Mando finaliza o bicho, jorrando algumas coisas aí. O Mando então solta um suspiro enquanto o Proto tá ali chocado e pensa consigo mesmo que ela pode mudar o corpo à vontade. Pergunta se ela usou magia e se pergunta também o que tem de errado com esse mundo. O Mando então diz que vai preparar o jantar. O Proto fica sem reação enquanto pensa consigo mesmo que mesmo nessa situação ela ainda tem fome. O Mando então diz que depois de muito tempo eles irão comer carne. E diz que os malditos orcs vão ficar felizes. Prota pensa consigo, choque cultural em outro mundo é incrível. O Mando então trouxe o javali demoníaco, enquanto os orcs ficam surpresos e perguntam se esse era o javali, que vivia na floresta dos cogumelos. E pergunta se ela matou sozinha isso. O Mando confirma que sim, e diz para ficar grato. E diz gritando que depois de muito tempo eles vão comer carne. O Proto pensa consigo mesmo. Oi, espera Mando, você acha que estaria tudo bem eles receberem um javali demoníaco? O Proto faz uma cara nervosa e pensa que os orcs são as espécie de homens pó. E ao comer o javali demoníaco, não estariam comendo um canibalismo? Além disso, comer o oponente que comeu seus companheiros não seria algo horrível? Os orcs comemoram porque vão comer carne. O Proto fica sem acreditar e pensa que eles estão ok com isso? Um orc chega com a perna, dizendo que deixaram isso para ela. Pode comer primeiro. O Mando então diz que o braço dela estava ficando inquieto, enquanto o Proto pergunta se o Mando cozinha. Aí o Mando vira enquanto diz que para ser um rei celestial não precisa apenas de artes marciais. E responde a pergunta do Proto, dizendo que consegue fazer, claro. E diz que iria fazer o Proto provar a comida desse continente. O Proto então fala que desde que tinha chegado aqui só tinha comido migal de guinho. E que está ansioso para provar algo novo. E pergunta o que ela iria fazer. O Mando então responde que vai tostar por completo. Aí o Proto só diz,
Oi, como assim? O que é que você disse? O Manda então fala que o primeiro passo para tostar, enquanto isso o Manda usa magia de fogo. E o Prota fica chocado quando pensa, queimar diretamente? O Manda então diz que agora é só esperar ficar tostado. O Prota então fala, usando um pilar de fogo? E pergunta se ela não está queimando ao invés de cozinhar. O Manda então diz para ele não ser tão barulhento e fala que se não queimar bem vai ser perigoso. Aí vemos a carne já pronta e o Prota diz que parece mais um objeto carbonizado. O Prota então pega e fica surpreso e faz uma cara de não estar gostando, enquanto diz que no momento que mastiga, espalha um gosto amargo na boca, que chega a irritar, e que logo após isso, os sucos que saem parece óleo pesado na boca, e fala que isso não é comida, é poluição ambiental na boca do Prota, e que é nojento. O Mano então fica chocado, enquanto diz que o Prota é cruel, e o Mano Prota só fala, maldade é tu me fazer comer essa coisa nojenta aí e escura. Aí pergunta ao Mano do porquê ter feito isso com ele. O Manda então responde que ele vai se acostumar com essa comida e que não vai ligar mais para isso. O Prota pensa consigo mesmo que é pior do que ele esperava, mas que eles não conseguem fazer comida melhor que essa que tem gosto ruim. Aí o Prota chama o Orc enquanto pergunta se poderia usar a cozinha. E o Orc responde que sim. E o Prota viu isso e pergunta se isso seria um forno comunitário. E o Orc responde também que sim. E que apenas os ricos podem ter um em suas próprias casas. E pergunta o que eles usam como condimento. E o Orc responde que usam sal. E diz que desde que tem sido um tempero raro, eles tentam não usar muito. O Prota pensa consigo mesmo que hábitos alimentares podem distinguir o rico e o pobre numa civilização. Em outras palavras, era o que esse país não está na costa. E que então deve ser difícil de conseguir, que significa que eles não fazem comércio. E então o Prota pergunta se não teria problema em usar um pouco de sal e também alguns cogumelos, se possível. O Orc permite. Aí, meu amigo, o Prota já começa o momento Masterchef, preparando a comida. Finalmente o Prota termina, enquanto avisa que está feito, e que é javali assado com sopa de cogumelo. O Mano então pega e fica ali, se come ou não, e finalmente dá uma mordida. Fica surpreso com o gosto, e ela come um pouco mais, e toma até a sopa. Faz uma cara de felicidade, enquanto diz que é delicioso demais. Até o Orc concorda, enquanto o outro Orc diz que o quiaço é tão ruim que nem as crianças tentam comer. O Prota explica que o cheiro é ruim por causa do sangue, que tem que lavar em água para tirar, e também pode ser muito oleoso, e que na hora de assar não deve se deixar queimar, e sim cozinhar longe do fogo, e que com isso vai sair o excesso do óleo. Com a sopa é o mesmo processo, que tem que deixar no fogo por um curto período de tempo, e o cheiro vai diminuir. O Prota então diz que pode ensinar os seus métodos, e pergunta o que acham. O primeiro Orc então fala, eita pô, é sério? Você pode nos ensinar? O segundo diz que tinha ouvido falar de um novo rei demônio que viria, e que estava preocupado, mas que vê que agora ele é uma boa pessoa, disposta a ajudar os outros. O Manda então fala, um rei celestial ensinou a cozinhar? Não me diga que está se rebaixando tanto. O Prota responde que não era isso. Aí o Prota explica que cozinhar é um acúmulo de conhecimento, e diz que tirar o sangue da carne é uma técnica que tem sido usada há muito tempo no preparo de carne, e fala que qualquer um que come carne todo dia iria descobrir, e que é graças ao conhecimento e à experiência, e conhecimento é conseguido através de tentativa e erro daqueles que pensam sobre algo, e então com toda essa experiência eles podem ser bem engenhosos. Aí o Manda responde que isso significa que o Prota está dizendo que esse país é pobre, porque não tem nenhum conhecimento acumulado, e o Prota responde que sim. O Manda então diz que não gosta de admitir isso, mas o que o Prota diz é verdade, e diz então que esse país é pobre, comparado com o nosso ao redor, somos pequenos e fracos, e que a população está passando por muitos problemas para ter o que comer. O Manda então grita dizendo que é por isso que tem que mudar, e que é dever de um rei celestial. Pergunta se não está errada. O Prota diz que ela tem razão. O Manda então diz que só para uma refeição o Prota pensa muito sobre, e fala então que era por isso que o Prota é alguém difícil de se lidar. E o Manda viu que estava escurecendo, e diz que se não voltarem logo vai ficar perigoso. O Orc então diz para eles ficarem por uma noite caso fique perigoso, e o Manda diz que não precisa. Aí então ativa a magia. Diz que enquanto usar isso vai poder ver o caminho. Que também as bestas têm medo de luz, como resultado não irão atacar. O Prota diz que como era esperado de um ser mágico. Aí o Prota pergunta o que seria essa luz, e se seria magia. O Manda então diz que é magia. O Manda então explica que os seres mágicos são os únicos que podem usar magia, e diz que também a luta contra o javali demoníaco com seu braço transformado foi por causa da magia. O Prota então pergunta se isso não é meio inconveniente. Aí meu filho, o Manda dá uma olhadinha. Oi, é o que você disse aí? O Prota então diz que no começo da luta contra o javali demoníaco foi balanceado. Isso por causa devido ao leque de equipamentos muito letais.
mentais. E que é verdade que a magia pode alterar o formato do corpo, mas ter que esperar um tempo para voltar ao normal faz isso desvantajoso. E o prota diz que seria mais eficiente equipar com alguma arma no começo, e que seria mais eficiente. E fala que também como a comida mais cedo se tivesse usado o forno. Em primeiro lugar, a carne não teria virado carvão. Fala para o Mander que não devia depender tanto de magia, mas sim melhorar a eficiência usando outros meios. O Mander então diz que talvez e que é possível que o prota diz é verdade. Aí o Mander então diz essa afirmação é um insulto para ela. O prota fica chocado, não esperando isso. O Mander então diz que o prota é esperto e desde que chegou aqui foi capaz de resolver as negociações que eram muito difíceis para ela, e fala que isso é poder bastante para ser um rei celestial, e diz que nem todo mundo vive do jeito que o prota pensa, e que também tava começando a confiar um pouco mais no prota, mas que agora, aí diz que ele é humano antes de tudo, que veio de outro mundo, e fala que esse pensamento de eficiência parece ser incompatível com seres mágicos como ela. O prota dá um passo e o Mander então diz para ele ficar aí e que quando amanhecer arrume um orc para ser um guarda-costas pro caminho de volta, e diz que não tem confiança para proteger o prota no momento. O Mander então parte indo embora. Aí o prota tá ali, pensa consigo mesmo: pô, meu irmão, o que é que eu fiz de errado aqui? O prota pensa consigo mesmo que não notou que estava tendo conspiração, embora pareça ser uma pessoa para ele. O Mander é alguém de outro mundo e diz para si mesmo que sabia que sua ideologia e cultura eram diferentes. O prota pensa que tem que ir atrás dela e pedir desculpas, e diz para si mesmo que vai ser impossível andando numa floresta de noite onde pode acabar encontrando um monstro e ser morto. O prota corre enquanto fala: ah, mano, me espera aí namorar, por favor. E já estamos em outro cenário com o prota e o rei demônio, enquanto o rei demônio fala que eles fizeram um bom trabalho derrotando o javali demoníaco e que como resultado a segurança dos orcs está garantida, e o prota tá ali quieto em silêncio. O rei demônio então diz que o Mander tinha voltado quase de meia-noite e diz que achou estranho mesmo foi ter visto o prota voltando pela manhã, tendo sido escoltado pelos orcs, e o prota tá ali continuando em silêncio. Aí o rei demônio fala: talvez algo tenha acontecido. O prota então levanta a cabeça. Prota então levanta a cabeça e começa a gaguejar: rei demônio, eu não sou apto para ser um rei celestial. O rei demônio então diz: ah, vamos lá, se acalma aí. E fala que tinha notado que Prota e o Mander discutiram. O Prota então grita doidado, dizendo para o rei demônio perdoar ele, e que ele é uma falha como o rei demônio celestial, por deixar diferenças pessoais ocorrerem entre nós, e diz que assume a culpa, e diz pro rei demônio também que pode até mandar o de arrasta pra cima sua cabeça. O rei demônio então diz pra não ser drástico. Aí o rei demônio então explica que noite passada o Prota fez ver seu ponto sobre carregar equipamento, e pergunta do porquê o Mander ficaria brava sobre isso, e por que de ela estar com tanta raiva. O Prota então explica que pra ser honesto não tem nenhuma ideia do que disse ou fez de errado, e pergunta ao rei demônio o que deveria fazer. Aí o rei demônio fica pensativo ali. E então responde que isso é uma ótima oportunidade e diz para o Prota resolver o mal entendido que teve com o Mander e se reconciliem. E que isso é uma ordem. E galera, na moral, o que eu entendi aqui foi isso. Ô meu irmão, se vira aí e tenta resolver. Não quero saber não. Mas voltando para o mangá, o Prota pensa consigo mesmo se isso estava na agenda dele. Um simples problema entre um homem e uma mulher. O rei demônio então diz que isso pode ser visto como diferenças pessoais. E diz que se assegurar ao Prota que essa será uma grande lição para ele entender melhor este mundo. O Prota fala como desejar, rei demônio, e vemos o Prota pensando consigo mesmo que com felicidade aceitou essa ordem, mas não sabe o que deve fazer nem por onde começar. Aí o Prota começa a se lembrar das palavras de Mander, onde disse que parecia ser incompatível com seres mágicos. E o Prota pensa consigo mesmo que é verdade, e esse é outro mundo, apesar de parecer igual com o seu, e é completamente diferente, e que não pode julgar as coisas com seu senso comum. Estando nesse mundo eu preciso julgar as coisas com base nos valores daqui, e pensa consigo mesmo também que esse é o primeiro passo para conseguir arrumar essa situação. O Prota explica que existem duas raças, que são demi-humanos e seres mágicos. E pelo que vê, seres mágicos seriam os inteligentes, como elfos. E os demi-humanos, como orcs, dão a impressão ao Prota de seres selvagens. Dentro do domínio do rei demônio isso funciona ao contrário. E se pergunta por que é desse jeito. Os seres mágicos se vestem com roupas reveladoras e são extremamente selvagens, enquanto os demi-humanos vestem roupas bem tradicionais. Apesar das vestes do Lord Taurus serem únicas, é por conta de ele vir de uma região bem remota. As pessoas de dentro do domínio do rei demônio podem ser consideradas como tendo um alto nível de cultura. E o Prota pensa consigo mesmo
porque entende que demi-humanos podem ter diferentes tipos de roupas. Mas aí o Proto pergunta do porquê ainda dos seres mágicos serem o oposto, tendo roupas reveladoras. Suas roupas e acessórios são ao mesmo, sua cultura ou alguma outra coisa podem ter sido influenciados por suas religiões ou princípios, mas por que usar algo tão expositivo? Aí o Proto se lembra das palavras de Ilmander, que era que seres mágicos são os únicos que oficialmente podem usar e acessar o conhecimento de toda a criação. O Proto pensa consigo mesmo que sacou isso e pega o livro da bolsa. E pensa consigo mesmo que também, mesmo que o livro que pegou da biblioteca do Rei Demônio, o Proto pensa que tentou aprender magia com isso, mas não entendeu nada. E leu a parte dizendo para que se controlar magia é de extrema importância fortalecer o corpo. E o Proto pensa consigo mesmo que pensou que para obter magia tinha que aprender o conhecimento e que nunca imaginou que ser um bodybuilder era recomendado. E pensava que a ideia era isso, mas não era totalmente isso. Para seres mágicos, magia não é apenas técnica, é estilo de vida. Aí temos a explicação de que isso pode determinar o status do indivíduo, que é fortalecer o corpo e ter a mente limpa. O Proto pensa consigo mesmo que mesmo para seres mágicos usar magia é sinônimo de usar força física. Foi por isso que o Ilmander ficou zangada quando ele desaprovou seu uso de magia. O Proto pensa consigo mesmo que talvez ela achou que o Proto estivesse desaprovando ela. O Proto pensa consigo mesmo que a moda do seu mundo, cultura, status, vanglória, com isso as roupas que a pessoa usa sempre representam algo. É por isso que seres mágicos, quando mostram seus corpos, é uma indicação de auto-vanglória. Quão cativante a beleza do seu corpo pode ser, se torna uma forma de autoexpressão, e que essa é a diferença cultural com o outro mundo. O Proto diz para si mesmo que agora sabe que o Ilmander não é um exibicionista e que só está se gabando. O Proto agradece ao Rei Demônio enquanto pensa que graças à sua ordem ele foi capaz de entender sobre esse mundo e fala: mas Rei Demônio, só tem um probleminha agora, e diz que não sabe como vai se desculpar com a Ilmander e pensa consigo mesmo como vai fazer isso. Seria uma boa desculpa. O Proto pensa se deveria começar elogiando o corpo dela. Aí o Proto pensa que isso seria inaceitável de dizer a ela isso, e se isso não seria um assédio sexual. E o Proto pensa a outra opção, que seria que o Proto estava pensando em seu corpo sarado faz um tempo, e pensa consigo mesmo que isso não faria dele parecer um pervertido. O Proto grita dizendo: ah, meu senso comum é um obstáculo, eu não consigo tomar uma decisão apropriada, o que eu devia fazer? A cena muda para Lulu, que estava cortando madeira, e termina enquanto diz que terminou mais cedo do que o planejado. Enquanto ela vira pro lado para ver a próxima coisa que seria, Lulu viu água enquanto se assusta dizendo: ai, meu coração, é um bicho maligno. Ah não, pera, é o Ilmander. Lulu então pergunta o que houve e o porquê de ela estar aqui. O Ilmander então só diz que ele odeia ela. Lulu então não entende isso, enquanto o Ilmander diz que o Timur odeia ela e pergunta o que deve fazer. E o Ilmander se joga na Lulu. Lulu então só pensa: que tipo de situação é essa? A cena já muda novamente na casa de Lulu enquanto ela oferece um chá e o Ilmander agradece. Lulu então pergunta o que houve e o Ilmander cai no choro. Aí o Ilmander fala: meu corpo, e Lulu não entende. Lulu então grita dizendo que o Proto não elogiou seu corpo. Lulu então olha pra ela e pensa: é o que tu tá falando, minha filha? E Lulu diz que entendeu agora, quando estava caçando a besta demoníaca. O Ilmander usou os encantos mais de uma vez e diz que o Proto não notou isso, e você ficou com raiva dele, não é? Lulu então diz que isso é culpa de Ilmander. E o Ilmander pergunta por quê, e diz que esperava que Lulu ficasse do lado dela, e fala que se sente como se tivesse sido empurrada para um penhasco. Lulu então diz que não entendeu muito bem, e diz para o Ilmander explicar isso usando o senso comum dos demi-humanos. O Ilmander então diz para ouvir com atenção, e fala que vestiu roupas reveladoras, fez comida caseira para o Proto, e até mesmo matou um javali demoníaco sozinho. Lulu então pede desculpas e diz que não vê nada demais nisso. O Ilmander então pergunta por que não. Lulu então explica que primeiramente seres mágicos e humanos têm valores diferentes. O Ilmander pergunta o que Lulu quer dizer com isso. Lulu então diz que o Proto é humano e fala que crê que sair expondo pele não é algo bom. O Ilmander então diz que isso é ridículo e pergunta o que o Proto pensa dela para Lulu. Lulu então responde que o Ilmander é uma piranha e o Ilmander fica chocado e pergunta do porquê disso e diz que estava cobrindo as partes importantes. Lulu fala que mesmo ela não sabe se seres mágicos sentem algum constrangimento. O Ilmander então pergunta sobre os encantos todos que ela usou até agora. Lulu então diz que acha que isso é algo quase ruim, que a relação deles está indo de baixo. O Ilmander então só grita enquanto diz que se isso é possível que tenha feito uma mancada. Lulu então pede para ela parar e está destruindo a mesa, e o Ilmander então pergunta o que deve fazer. Aí o Ilmander pergunta de novo o que deveria fazer. Aí Lulu fica pensativa ali.
Aí fala pra Amanda dizendo que no seu primeiro dia como secretária, o Prota disse pra ela. A cena então muda pra o Prota, enquanto diz que pessoas não são divindade e que não importa como meticulosamente preparada a pessoa seja, ainda terá um momento que a pessoa cometerá um erro. Já que não podemos controlar o destino, você não deveria ter medo de cometer erros. E o Prota fala que um erro pode ser feito por qualquer um, mas o importante é o que você faz após isso. O Prota diz que a pessoa pode ignorar seus erros, ou pode aprender a aceitá-los, e fala que o Prota acredita que a verdadeira natureza de uma pessoa vem à tona depois dela errar, e que não é vergonhoso errar. E diz para Lulu que não deveria se culpar por não fazer nada depois de errar. Aí então voltamos para o momento atual com o Lulu dizendo que o Prota é esse tipo de pessoa, e que o Prota não é alguém que reclama se a pessoa erra uma ou duas vezes. O Monday então fica ali em silêncio. Lulu então diz que também tá tudo bem e diz para acreditar no Prota. E o Monday olha para baixo, depois dá um sorriso e diz para Lulu que ela tinha razão e queria até lá explicar as coisas. Fala, já que não é uma piranha, ela vai se mostrar. Lulu então pensa consigo mesmo que seria melhor que ela parasse de fazer isso. O Monday então sai à procura do Prota e o Monday percebe o Prota ali. E o Prota chega mais perto e os dois ficam sem jeito. E os dois gritam ao mesmo tempo, mas eu vou explicar o lado de Monday primeiro, onde ela disse que não é uma piranha e que só queria que o Prota elogiasse seu corpo. E o Prota disse pra Amanda que acha que seu corpo é muito erótico. E meu irmão, lá ele. Os dois então se olham sem entender. O Prota então diz que não queria que ela entendesse errado e que só queria elogiar o corpo dela. E diz que não tinha um vocabulário para isso. E fala que só disse o que veio à mente. O Amanda então diz que não é uma piranha qualquer, só porque mostra seus encantos. E diz que não fez isso com mais intenções. Os dois ficam em silêncio de novo. E o Prota diz a Amanda que tinha tentado descobrir do porquê ela ter ficado chateada. E que foi quando percebeu que não sabia nada sobre esse mundo. E pede desculpas. O Amanda então diz que o Prota é sincero e estúpido. E um honesto ser humano. E então o Amanda pede desculpas também. E diz que estava igual ao Prota. E que o Prota é humano, de outro mundo, e que ainda quis impor seu senso comum no Prota, que tinha deixado ele na floresta também, porque foi levado por suas emoções. O Prota responde que isso foi com certeza uma experiência de quase morte, e o Monday cora envergonhado. O Prota chama pelo nome dela, e diz que eles perceberam o que fizeram de errado, e que se entenderam, e fala que poderiam ser bons parceiros. O Monday então fica sem entender, e depois cora, dizendo que não poderia ser ruim, certo? O Prota pensa consigo mesmo que isso foi bom, e que agora pode lidar com ela, continuar trabalhando. E o Monday pensa que isso foi uma confissão. Pergunta se parceiro foi uma confissão indireta. 2 dias então se passam e já vimos vários monstros dentro do castelo do Rei Demônio. E finalmente começa o Rei Demônio falando com o Prota dizendo: Rei Celestial Denosuke Utemura. E o Prota diz sim. E o Rei Demônio diz que todos que estão aqui para a aliança com a tribo dos ogros e a unificação das 7 tribos. E graças a isso o exército do Rei Demônio foi capaz de expandir. E que com isso se tornou possível por causa dos méritos de um único humano, e que por conta disso o Rei Demônio diz que vai aproveitar a oportunidade de honrá-lo pelo seu notável serviço. Os figurantes lá atrás viram isso e um diz se esse era o novo Rei Celestial, e o Rei Demônio fala que é grato a isso e diz que ele realizou muito em tão pouco tempo. O Prota agradece pelo que o Rei Demônio disse. O Rei Demônio então levanta a mão enquanto diz que o Prota vai receber a Pedra Mágica da Luz como recompensa pelos seus serviços. Todos ficam surpresos e o Prota agradece pela recompensa do Rei Demônio, mas diz que essa conquista não seria possível somente com ele. E olha para Amanda e oferece a joia para ela, dizendo que é para ela. Amanda fica surpresa e Amanda diz que não conseguiria fazer isso sozinho e diz que essa conquista pertence a eles dois. E pergunta se gostaria de receber. O Monday gagueja, enquanto isso os figurantes tá lá atrás sorrindo. E o Monday fala gritando, seu idiota! E o Prota se pergunta do porquê dela tá usando abuso verbal, senão não vai se sentir que são parceiros. O Monday fala como se ela fosse aceitar isso na frente de tanta gente. E diz que se o Prota fosse dar isso pra ela, por que não fez isso em um lugar romanticamente mais isolado? Aí temos uma pequena explicação rápida de que o Prota não sabia que quando se dá uma pedra mágica a uma garota, é igual a um pedido de casamento. E terminamos por aqui, galera. Se quiserem parte 3, comentem aí embaixo, porque realmente essa obra é muito boa. E tchau!